Olá galera, seja bem-vindo de volta ao nosso canal Papo de Programador para o nosso curso de Banco de Dados com PostgreSQL, tá? No primeiro episódio nós explicamos um pouco sobre o Postgre e a criação de banco de dados e tabela. Nesse segundo episódio nós vamos trabalhar com a criação de tabelas novamente, porém nessa vez nós vamos trabalhar com restrições associadas aos atributos no ato de criação dessas tabelas, tá? Então aproveite, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para ativar as notificações, beleza? Então venha comigo e vamos criar a tabela de banco de dados. Valeu, galera! Então pessoal, hands-on, né? Vamos lá botar a mão na massa e vamos criar essas tabelas com restrições. Então essas restrições são as constraints SQL, né? São restrições que estão associadas aos atributos das tabelas. Na primeira tabela que a gente criou, aquela tabela produto, nós não associamos nenhuma restrição. A partir de agora nós vamos comentar sobre as principais restrições que são definidas em um banco de dados. Bem, a mais comum de todas de se encontrar em um banco de dados relacional é a restrição primary key, né? Ou chave primária. Nós definimos essa restrição quando queremos que o nosso SGBD diferencie um registro de outro. Então, por exemplo, em um controle de estoque, se você tiver uma tabela cliente, você pode diferenciar o cliente de outro cliente, por exemplo, pelo CPF. Então, podemos observar aqui esse código, né? Nós temos uma tabela cliente que tem um CPF, tem um RG, tem um nome, tem uma data de nascimento. E nós podemos dizer que, por exemplo, não pode ter dois clientes com o mesmo valor para CPF. Então a gente adiciona a restrição primary key. Bem, essa é uma forma bem direta de trabalhar a restrição. Você pode fazer de uma forma mais declarativa, que seria usando a palavra-chave constraint. Então você pode elencar todos os atributos que tem na tabela. E depois que você coloca todos, o par, nome do atributo e o tipo, você adiciona uma constraint. Essa sintaxe ela é bem simples. Você define a palavra-chave constraint, depois você coloca um nome para essa restrição. No meu caso, toda vez que eu estou criando, isso é uma decisão pessoal, mas no meu caso, toda vez que eu estou criando uma constraint de chave primária, eu sempre nomeio assim, o nome da tabela, underline PK, para referenciar que é uma constraint de chave primária. Aí depois eu dou um tipo para essa restrição. Essa restrição é do tipo primary key. E digo, dentre esses atributos, quem vai ser a chave primária. E nesse caso, entre parênteses, eu coloco CPF. Beleza? Então vamos lá, no nosso banco, eu vou copiar essa sintaxe aqui e nós vamos aqui no PostgreSQL, tá? Na ferramenta PGAdmin 4, e vamos fazer que nem a gente fez com o produto, vamos criar uma tabela aqui, cliente, tá? Então, para a gente não perder tempo, eu só copiei o código que está lá no slide, mas está aqui, ó, uma tabela cliente com o CPF numérico de 11, é a minha chave primária, o RG é o numérico de 14, o nome é um varchar de 30, data de nascimento, um date. Então eu vou selecionar aqui esse comando, eu dou F5, eu clico aqui no raio, tá? Para executar. E pronto, ele criou a tabela. E aí a gente pode testar se essa restrição funciona. Bem, vamos primeiro, só está aparecendo para mim aqui a tabela produto, então eu vou atualizar essa visão. Pronto, aqui já está visualizando a tabela cliente. Se você clicar com o botão direito e escolher essa opção View/Edit Data, ele vai aparecer aqui os atributos da tabela que você acabou de criar. Vou fechar aqui essa visualização, vou clicar novamente com o botão direito e escolher a opção Scripts, Insert Script. Bem, Insert é um comando de manipulação para inserir dados no banco que a gente vai ver na próxima videoaula. Então, nesse momento, não se preocupe em aprender a sintaxe desse comando. Nós só vamos tentar usar ele aqui para inserir algum cliente para a gente validar a nossa restrição de primary key. Então, eu vou selecionar, ele gera para mim um comando pronto. Eu vou substituir esses pontos de interrogações pelos valores que eu quero em cada um dessas colunas aqui, ó. Então, em ordem, por exemplo, então eu vou inserir um cliente que tem um CPF 111, ele tem um RG 222, ele se chama, por exemplo, Amanda, e
tem uma data de nascimento, tipo 12/8/2000. Então, eu vou selecionar essa linha e vou inserir. Pronto. Agora eu tenho inserido o novo cliente. Então, se a gente vier de novo com o botão direito aqui, View /Edit Data e colocar All House, você vai ver aqui um cliente cadastrado dentro dessa tabela. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fechar e vou fazer uma cópia desse comando aqui e vou tentar inserir um outro cliente. Então, por exemplo, eu vou deixar o mesmo CPF. Lembre-se que o CPF nós dissemos que ele é chave primária, então ele é um atributo que não pode se repetir entre dois clientes diferentes. Eu vou dizer vou dizer que o RG desse cara é 333, vou chamar esse cliente de Maria, vou dizer a Maria tem uma determinada data de nascimento e vou tentar inserir aqui a Maria. Lembrando que eu deixei de propósito o valor do CPF de Maria idêntico ao valor de Amanda. Então, quando eu tentar executar aqui, ó, ele vai me dizer que eu estou duplicando o valor da chave e isso vai violar a minha restrição de chave primária, tá? Então, garante que vai impedir que eu insira dois clientes com a mesma chave primária. Se você vier novamente, clicar com o botão direito, View Data, todas as linhas, e observar que continua apenas o registro da Amanda inserido na tabela. Beleza? Então vamos lá, vou fechar isso aqui, não preciso salvar esses comandos e deixo aqui só a minha tabela de cliente, ok? Então esse é o princípio da restrição de chave primária. Uma outra restrição muito comum nos bancos relacionais é a restrição de not null, ou seja, quando você tem um atributo que é obrigatório, ou seja, que eu tenho que informar no momento da inserção, eu declaro ele como sendo not null. Então observe aqui, a mesma tabela cliente que você disse que o CPF é chave primária, se você disser que o RG é not null, o nome é not null, a data de nascimento é not null, ele nunca vai aceitar que você insira um novo cliente sem um valor para esses três atributos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só lá naquele comando, tá? E vou alterar esse comando aqui. Vou adicionar aqui na frente desses caras not null e not null, tá? Lembrando que, pessoal, eu já executei esse comando. Então, se eu já executei esse comando e eu tentar executar novamente, o banco vai me reportar um erro dizendo que essa tabela já existe, tá? Então, ó, só para você ver aqui, eu vou executar e ele vai dizer que a tabela cliente já existe. Então, ele não permite que eu faça novamente. Mas, bem, eu preciso fazer uma alteração que é adicionar essa restrição de not null. Eu tenho duas formas. Uma forma é usar o alter table. Com o alter table eu posso alterar a tabela, né? Eu posso adicionar novas colunas, eu posso mudar tipos de dados, adicionar restrições. Porém, eu desejo fazer uma videoaula específica para o comando alter table. Então, deixa isso um pouco de lado e vamos fazer da maneira mais simples. A maneira mais simples é o seguinte, é você apagar a tabela e depois criar novamente. Então, eu vou vir aqui e dou um create table cliente, então, desculpa, não create table, dou um drop table cliente. Então, esse comando aqui da SQL é um comando também DDL, que vai mudar o meu esquema, ou seja, vai apagar uma tabela. Então, ó, eu venho aqui, executo e ele apagou. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu já fiz a alteração aqui no código SQL, então eu só vou executar novamente, tá? Executei e ele criou. Então, se você vier aqui agora, clicar com o botão direito em cliente e vir aqui em script, insert, ele vai gerar para mim de novo aquele script, né? Então eu vou colocar aqui um valor de CPF, por exemplo, e eu disse que tanto o RG como o nome, como o data de nascimento são obrigatórios. Então, se eu, por exemplo, deixar o nome em vazio, por exemplo, que seria o nulo, nome vazio, e informar, e por exemplo, a data de nascimento também vazia, vou selecionar e vou executar esse comando. E ele está dizendo, ó, por exemplo, ele encontrou o primeiro erro já na coluna de nome. Então ele diz que o valor nulo
na coluna de nome viola a restrição de not null. Então, isso testou a minha tabela e garantiu que eu não criasse um novo registro de cliente sem a definição do seu nome, por exemplo, da sua data de nascimento, ok? Então a gente pode fechar isso daqui, beleza? Agora vamos dar prosseguimento para a nossa próxima restrição, que é a restrição unique, né? Então quando você quer que um valor de um atributo seja único na tabela. Se vocês observaram, nós usamos o CPF lá em cliente como chave primária, ou seja, dois clientes não poderiam ter o mesmo valor para CPF. Entretanto, RG também é um valor que é único por cliente. Não existem dois clientes com o mesmo valor de CPF, então o banco não, ou de RG, então o banco de dados não pode aceitar, correto? E aí a gente pode colocar esse cara como unique, tá? Então eu declaro o RG como unique. Então ele vai garantir que apenas um cliente tenha um valor para RG. Eu também posso fazer de uma maneira mais declarativa, como eu fiz anteriormente com a chave primária. Posso declarar todos os atributos e depois eu crio uma constraint, dou um nome para ela, digo que ela é do tipo unique e digo desses atributos quem é que vai ser o valor único RG. Bem, esse momento ele é bem interessante porque você pode me perguntar, então, Região, qual é a diferença de eu definir um atributo como primary key e unique? Por que eu não coloquei o RG como primary key também? Primeira coisa, em uma tabela de banco de dados só pode ter um atributo como sendo chave primária. Se você colocar aqui primary key, o banco de dados vai reportar um erro para você, não aceitando que você defina a tabela, que você cria a tabela desse jeito. Então, existe um conceito em banco de dados relacionais que chama chave candidata. Quando você vai escolher a chave primária da tabela, você vai olhar todos os atributos e ver quais os atributos que tem nessa tabela aqui, por exemplo, cliente, que pode ser minha chave primária. Nesse caso, existem dois atributos que podia diferenciar um cliente do outro, que poderia ser o CPF e poderia ser o RG. O nome não poderia porque pode existir, por exemplo, clientes homônimos, né? Então o nome não é um bom atributo para ser chave primária. E a data de nascimento também não, porque podem existir dois clientes que nasceram no mesmo dia, tá? Então, ou eu escolheria CPF ou eu escolheria o RG para representar a chave primária. Como eu escolhi o CPF, então eu já usei uma vez a primária aqui nessa tabela, eu não posso usar novamente. Então eu venho aqui e defino o RG como um unique. A diferença dos dois é o seguinte, nós vamos ver mais na frente que existe o relacionamento entre uma tabela e outra tabela, e esse relacionamento é definido usando uma chave estrangeira. Então a chave estrangeira, ela faz referência a uma chave primária de uma tabela. Então nesse caso, qualquer tabela que se relacionar com o cliente, ela vai se relacionar fazendo referência ao CPF do cliente. Já o RG, a gente nesse caso só vai garantir que ele tenha valor único, que ele nunca aceite dois clientes com o mesmo valor de RG. Então vamos parar um pouco com isso e com essa explicação e vamos ver um pouco de código, tá? Então eu fechei aqui, tá? Fechei aqui novamente, vem aqui cliente. Bem, então já tem esse comando aqui. O que eu vou fazer de novo? Vou apagar novamente essa tabela, porque eu vou mudar ela, né? Então RG aqui eu tenho o numeric e tem not null. E eu vou dizer agora que o RG é único, tá? Então o RG agora é único. E eu vou criar novamente essa tabela aqui. Então eu criei, prontinho, ele executou. Agora eu vou atualizar aqui as minhas tabelas. Tenho aqui o meu cliente, vou clicar com o botão direito e vou lá em scripts e gerar uma inserção nessa tabela. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui de novo e vou botar pessoa de CPF 111 é Amanda. Amanda, que tem como... o segundo atributo aqui é o RG. Então o RG dela é 222, o nome é Amanda e a data de nascimento 12/8/2000. Então, ó, eu vou inserir essa pessoa aqui no banco. Pronto, inseriu novamente. Agora eu vou
copiar, tá? E vou criar outro cliente. Então vou botar de propósito outro CPF, então o CPF aqui é 333, mas vou permanecer o mesmo RG. Lembrando que o RG agora a gente declarou ele como único, então eu não posso ter dois clientes com o mesmo valor de RG. Vou botar a Maria aqui, vou botar a Maria aqui nesta data e vou inserir, tá? Então quando eu tentar inserir, ele vai dizer, ó, que viola a chave, viola a unicidade, esse valor viola a restrição de chave, tá? E dizendo, ó, que você já tem um cliente com RG 222, então ele não permite que eu insira, ok? Então beleza, vou fechar essa tabela de insert, essa tela de insert, e vamos gerar aqui, seguir normalmente nossa aula, tá? Bem, então essa era a restrição de unique. E nós temos também uma restrição de default. Então, por exemplo, quando você quer definir um valor padrão para um atributo, você pode dizer um valor default para ele. Então, digamos que nessa mesma tabela cliente, além de CPF, RG, nome, nós tivéssemos um atributo chamado ativo, para dizer se esse cliente está ativo no nosso banco de dados ou então não está ativo. Então nós declaramos como boolean, e o boolean, tipo, o boolean só pode ter dois valores, ou é true ou é false, né? E nós dissemos o seguinte, quando tu inserir um cliente, o valor padrão, o valor default é true, ou seja, o valor verdadeiro. Então vamos lá, vou pegar, vou adicionar aqui, ó. Então, primeira coisa, né? Nós vamos mudar essa tabela, então eu vou apagar essa tabela aqui, lembrando mais uma vez, pessoal, que se eu fizer uma alteração aqui, eu poderia fazer um alter table, não um drop table, só que nós vamos aprender o alter table posteriormente, beleza? Então eu vou apagar essa tabela e vou mudar. Vou dizer aqui que eu vou ter um novo atributo, certo? Chamado ativo, que ele vai ser do tipo boolean e que o valor default dele é true. Então, ou seja, quando eu cadastrar um cliente, ele vai, se você quiser assumir o valor default, é true, senão você pode informar manualmente false. Então eu vou criar essa tabela aqui, criei, vou atualizar, né, porque eu tinha apagado a tabela cliente, vou clicar com o botão direito em cliente, venho em scripts e abro um script para inserir nessa tabela os dados. Então, ó, eu vou inserir com essa ordem de colunas aqui. Então eu vou botar aqui, por exemplo, um cliente que tem um CPF, então vamos botar sempre na ordem, né, desses atributos aqui. Então vamos botar um cliente que tem um CPF 333, o RG 444, o nome dele, por exemplo, é João, a data de nascimento dele é 13/5/2000, e vamos dizer que ele é um cliente que tem um valor default para o status. Então a gente coloca essa palavra-chave reservada aqui, default. Então, se eu executar aqui, ó, ele inseriu. Vamos visualizar aqui os dados dessa tabela. E nós vamos ver aqui o João, ó. O valor default a gente definiu lá na criação que era true. Porém, se você quiser criar com um valor diferente, default é o valor padrão, né? Se você não informar. Mas se você quiser informar, você poderia criar outra pessoa. Vou mudar aqui um pouco esses dados para não dar conflito com as outras restrições. Vou criar aqui sei lá, Tony. Ele tem aqui do tipo, vou dizer que o valor default para ele aqui, ou que não é valor default, que ele é um cliente que está com status falso, ou seja, ele já não está mais como um cliente ativo na minha loja. Então posso executar aqui normalmente, ó, e eu vou criar e visualizar aqui, ó. Então o João está ativo e o Tony não está ativo. Então, só lembrando que essa restrição default é justamente quando você quiser trabalhar com valores default. Quando a gente for ver o comando de insert, eu vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer inserção sem precisar informar essa palavrinha aqui, default, tá? Ainda temos duas restrições para ver, que é a restrição de cheque e a restrição de chave estrangeira ou foreign key, né? Então, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar aqui e no próximo vídeo a gente termina com essas duas restrições, ok? Então,
Se você está gostando do curso, está gostando dos vídeos, tem algum feedback, por favor, curta aí nosso vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar para os amigos. Então, o conhecimento foi feito para isso, né? Para ser compartilhado. Então, bons estudos aí e até a próxima videoaula. Abração, galera!